Deus, vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia de Estudo Integrada da editora Thomas Nelson. E nós iremos ler hoje de Provérbios capítulo 25 ao capítulo 28. Provérbios capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para os ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga: suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de sua autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Por que resolver sua causa diretamente? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata, como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, e a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens de vento sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se conservar a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para não ficar enjoado. Para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuvas, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é impropriada para o tolo.
como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então, vou repetir isso daqui, tá? Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim é a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarram uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinho nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão a caminho, e um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas de um cão qualquer, assim é quem se mete em discussões alheias. Como um louco se atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que o carvão é para as brasas, é a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosas até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que a ferem, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois não se sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios de você, não a sua própria boca, outras pessoas, não seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo, mas para quem tem fome, até o amargo é doce.
Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor e de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como o gotejador constante num dia chuvoso. Detê-la é como reter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos teus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Quando o feno for retirado, surgirão novos brotos, e o capim das colinas for colhidos, os cordeiros lhe fornecerão roupas e os bodes lhes renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas ervas. Provérbios capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. O pobre, que se torna poderoso e oprime os pobres, é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra elas. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direto pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre tem discernimento, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo.
Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa o povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba de seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.